Fala pessoal, tudo bem? Então, vamos lá para uma aula, né, de introdução aí ao sistema nervoso. Essa aula que ficou faltando aí, a gente vê por conta desse bendito feriado, né? Mais um feriado aí na nossa segunda-feira que acabou atrapalhando, tá? Mas assim, fiquem tranquilos que apesar desse conteúdo cair na nossa EP de biologia, o conteúdo que a gente vai ver hoje é um conteúdo bem introdutório. Tá certo? Eu só não podia deixar de ver com vocês porque a prova já foi feita, a prova já estava pronta há um certo tempinho e ela já contemplava, né, essa introdução ao sistema nervoso que a gente vai ver aqui, tá bom? Então, só para tranquilizar vocês, vai ter uma questão de cardiovascular, uma questão de urinário e vai ter uma questão do sistema nervoso dessa aula que a gente vai ver hoje. Tá certo? Então, vamos lá. Esses slides eu vou disponibilizar também aí na sala virtual de vocês, logo ao lado dessa aula daqui, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa saber a respeito, né, do sistema nervoso é a sua função, né? A função do nosso sistema nervoso é perceber e identificar estímulos, tanto estímulos externos quanto estímulos internos. Só que o nosso sistema nervoso ele não apenas percebe estímulos, ele também elabora resposta a esse estímulo. E esse é o grande diferencial do sistema nervoso entre os animais. Tá? Aqueles animais que apresentam um desenvolvimento, uma cefalização maior, as respostas serão mais complexas. Então, por isso que nós, seres humanos, por termos um desenvolvimento encefálico maior em relação a outras espécies de cordados, as nossas respostas são respostas muito mais complexas. Tá? Um exemplo bem simples. Imagina que você está no seu quarto com o ar-condicionado ligado e de repente a temperatura baixa demais, você fica com muito frio e aí esse frio que foi percebido pelo teu sistema nervoso, que foi identificado pelo teu sistema nervoso, vai estimular a elaboração de uma resposta. Essa resposta ela será de abaixar o ar-condicionado, quer dizer, aumentar a temperatura, né, do ar-condicionado, desligar, você vestir um casaco. Então tudo isso são exemplos de respostas que foram elaboradas pelo nosso sistema nervoso. Certo? Então, visto essa principal função do sistema nervoso, vamos conhecer quem é que está por trás, né, de executar essa função, que é a célula nervosa. Tá? O neurônio, tá? Essa célula que vocês estão vendo aqui, o neurônio é a célula especializada em receber e transmitir estímulos. É a partir da comunicação entre esses neurônios que a gente consegue identificar esses estímulos, que a gente consegue criar, que a gente consegue elaborar respostas complexas a esses estímulos. Só que a coisa que é importante você saber, tá, é que o neurônio não é a única célula do sistema nervoso. Existem outras células que vão auxiliar no funcionamento daquele neurônio. Agora, somente o neurônio que é responsável pela transmissão, pela recepção desses estímulos. Tá? Eu não vou falar da morfologia do neurônio, dos diferentes tipos de neurônios aqui, porque vocês já tiveram a aula perfeita sobre neurônios lá no primeiro ano, quando você estudou tecido nervoso. Tá? Nosso objetivo aqui é ver a fisiologia do sistema nervoso, a fisiologia do neurônio. Tá? E como essa é uma aula introdutória, a gente também não vai ver a fisiologia por trás do funcionamento do neurônio agora. Realmente é algo apenas para a gente conhecer esse sistema e entender suas principais funções. Tá bom? Bom, aí aqui eu trouxe esses seguintes neurotransmissores. Lá no primeiro ano, tá, você aprende que neurotransmissores são substâncias químicas utilizadas na comunicação entre neurônios. Dependendo do tipo de comunicação, dependendo do tipo de estímulo, um neurotransmissor será liberado. Tá? Então aqui eu resolvi trazer uma lista, tá, dos principais neurotransmissores e da principal função de cada um desses neurotransmissores. Então temos aí, ó, a adrenalina, que é um neurotransmissor liberado em situação de fuga, de luta. A noradrenalina, que é um neurotransmissor liberado em situações de concentração. Dopamina, prazer. Serotonina, humor. O gama, que é o ácido amil gama butírico, é um neurotransmissor calmante.
Acetilcolina, aprendizado, né? Glutamato, memória. Muitos de vocês, nesse momento, estão liberando aí, né, nos seus neurônios, acetilcolina e glutamato, porque vocês estão passando por um processo de aprendizagem, por um processo de memorização. Tá? E por fim, temos as endorfinas, que são liberadas em situações de euforia. Lá no primeiro ano você aprendeu tudo isso de neurotransmissores, o funcionamento, como é que funciona essa questão da sinapse. Aqui eu vou precisar que você relembre desses conceitos de neurotransmissores, porque vai chegar um momento que eu vou falar sobre a influência de certos remédios na ação desses neurotransmissores. A gente vai falar um pouquinho mais para frente lá de fisiologia da depressão. Né? Por que uma pessoa tem depressão? Qual a explicação fisiológica para isso? Porque depressão ela é uma doença. Se uma doença pode ser tratada, né? Tratada com remédios. Então, vou explicar tudo isso para vocês nessa aula de fisiologia, tá bom? Então aqui é realmente só para a gente conhecer esses diferentes tipos de neurotransmissores, tá bom? E também, né, a gente vai ter uma aula mais para frente sobre a influência das drogas no nosso sistema nervoso, na relação das drogas com esses neurotransmissores. Então, hoje eu trago somente esse resuminho, né, esse mapa mental aqui que explica essa associação das drogas com os neurotransmissores. Então veja, de forma geral, quando eu falo assim, droga, tá pessoal, eu estou falando de substâncias químicas. Não, a gente pensa logo aquelas drogas ilícitas, né? Tipo maconha, LSD, crack. Não, estou falando droga. Medicamento, você toma um remédio para dor de cabeça, você toma uma droga para dor de cabeça. Certo? Então, vou trazer esse conceito de droga. Não necessariamente drogas ilícitas. Certo? Então, deixa eu aumentar aqui. Pronto, olha aí. As drogas, elas vão provocar, elas podem, né, provocar uma dependência no organismo, e essa dependência pode ser uma dependência psicológica ou química. O que é uma dependência psicológica? Bom, uma dependência psicológica é quando você acha que só pode fazer uma coisa se tiver sob o efeito daquela droga. E na verdade você poderia executar muito bem aquela função, aquela atividade, sem necessariamente o efeito daquela droga. Tá? Um exemplo mais comum que eu uso aqui é quando a gente fala, sei lá, de pessoas que precisam estar bêbadas para conseguir dançar numa festa, para conseguir chegar no crush, na crusha. Tá? Tem gente que cria coragem quando está sob efeito do álcool. Então criou-se uma dependência psicológica aí. Tá? Já a dependência química, né? Essa dependência química aqui está associada a um vício. Vamos falar também sobre fisiologia do vício. Né? A um vício dos nossos neurônios associado com aquela droga. Quanto mais uso você faz de determinada substância, mais o teu neurônio aumenta a necessidade por aquela substância. E aí cria essa dependência química, cria isso que a gente chama de vício. Tá certo? Então, visto essa questão da dependência, as drogas, deixa eu voltar aqui para esse outro lado, ó, pronto. As drogas, elas vão afetar o usuário em relação ao seu humor, ao seu comportamento e, claro, à sua cognição. Eu usei o exemplo do álcool, né? O álcool é uma droga. Tá? Então o álcool, né, alguns de vocês já devem ter visto isso acontecer com alguém, né? O álcool ele muda o humor da pessoa. Pode deixar alguém extremamente alegre, pode deixar alguém extremamente triste, né? Altera o comportamento daquela pessoa, altera a capacidade cognitiva daquela pessoa, fica com um pensamento mais lento, fica com um reflexo mais lento também, certo? Então são exemplos aí de efeito das drogas, tá certo? Essas drogas, essas substâncias, elas vão afetar diretamente, tá? Deixa eu só ajeitar isso daqui, pronto. Elas vão afetar diretamente, tá? O nosso sistema nervoso central. Daqui a pouquinho eu te mostro, né? Quem faz parte do sistema nervoso central. Então, as drogas, elas vão afetar diretamente o funcionamento do nosso sistema nervoso central. E aí, dependendo do tipo de droga, esse efeito pode ser um efeito depressor, perturbador ou efeito estimulador. Aí vamos começar aqui pelas drogas que têm efeito depressor. Quando eu falo assim depressor, tá pessoal? Eu estou falando em relação à sinapse. Então, uma droga com efeito depressor é uma droga que inibe sinapse, ou seja, diminui a sinapse. Tá certo? Então, quais são as drogas que podem causar esse efeito depressor? Sedativos, deixa a pessoa mais sonolenta, né? O álcool, os inalantes, certo? Então o álcool é uma droga que vai desligar a sinapse, vai diminuir
a ação dos teus neurônios. Tem gente que é doido, tá? Tem doido para tudo hoje em dia, né? Tem gente que é doido que acaba utilizando o álcool junto com o energético. O energético, que apresentam drogas estimuladoras, são tomadas junto com o álcool, que são drogas depressoras. E aí entra em colapso, não sabe por que foi, né? A pessoa passa mal, aí tá, ai meu Deus, estou passando mal, acho que foi o espetinho que eu comi. Não. Tá? Com essa mistura aí de substâncias que estimulam e substâncias que deprimem o sistema nervoso. Tá certo? Já, vamos passar aqui para esse, ó. Já as drogas com efeito estimulador, deixa eu diminuir, dá para ver? Não dá, né? Já essas drogas que têm efeitos estimuladores, né? Drogas estimulantes são drogas que estimulam sinapse, promovem sinapse, tá? Então, tabaco, anfetaminas, anabolizantes, crack, cocaína. Então, vamos comparar aqui. Uma pessoa que está sob efeito do álcool, tá? Geralmente o efeito do álcool, claro, a pessoa pode ficar agitada no começo, né? Mas quando o álcool de fato está fazendo efeito, a pessoa fica com o pensamento mais lento, fica mais sonolenta, mais, né? Desligada. Enquanto que as drogas estimuladoras são drogas que deixam a pessoa mais ligada, mais agitada, mais... né? Então quando você vê uma pessoa sob efeito do álcool e uma pessoa sob efeito do crack e da cocaína, é visível qual tipo de droga aquela pessoa está utilizando, pelo menos a classificação, né? Se ela é depressora ou se ela é estimuladora. Tá bom? Já as perturbadoras, deixa eu trazer para cá. Já as drogas perturbadoras, preste atenção. Cadê? Deixa eu diminuir. Tá aparecendo? Pronto. Já as perturbadoras é o seguinte, acontece uma mistura de sinapses. Os teus neurônios, eles não conseguem perceber se é para fazer sinapse ou se é para inibir sinapse, fica tudo trocado. E aí essas drogas perturbadoras que dificultam esse entendimento, né, dificultam como eu posso dizer, dificultam essa comunicação entre os neurônios, acabam gerando alucinações. Tá? O que é a alucinação? A alucinação é quando você acha que viu alguma coisa, só que só viu na sua cabeça. Tá? E essa visualização que você vê na sua cabeça é exatamente essa troca de sinapses. O que é que pode causar essa perturbação de sinapses, essas alucinações? LSD, êxtase, anticolinérgicos, né, que são até utilizados como base de alguns remédios, maconha, cogumelos. São todas substâncias alucinógenas, substâncias que têm essa ação perturbadora de sinapses. Beleza, gente? Então, realmente só para a gente ter essa visão aí do efeito da associação das drogas com os neurotransmissores. Beleza? Qualquer dúvida, sim. É isso. A gente vai ter uma aula de aprofundamento ainda sobre isso, claro. Aqui é realmente só uma introduçãozinha sobre esse sistema, tá certo? E aí, para encerrar essa parte, essa aula introdutória, como eu falei para vocês, de fato é somente a introdução, tá? Para encerrar, eu vou falar sobre as divisões do nosso sistema nervoso. Deixa eu aumentar aqui para vocês, para ficar melhor de ver esse esqueminha daqui. Veja, o nosso sistema nervoso, ele é dividido anatomicamente em dois. Sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O nosso sistema nervoso central, ele é formado pelo encéfalo e pela nossa medula espinal. Quem é que faz parte do encéfalo? Cérebro, cerebelo, tálamo, ponte, bulbo, tá? Mesencéfalo, tronco encefálico, tem mais, né? Ao longo das próximas aulas, a gente vai conhecer todos os outros componentes do encéfalo, tá? Medula espinal é a parte do sistema nervoso central que está dentro da nossa coluna, né? A gente também vai conhecer aí como isso ocorre dentro do corpo do indivíduo. Aqui a gente só está vendo essa divisão do sistema, tá bom? Então, já o sistema nervoso periférico, tá? Sistema nervoso periférico, periférico, periferia, em volta do centro, parte do central. Então, o sistema nervoso periférico, ele é formado por nervos. Nervos cranianos, que são aqueles nervos do sistema nervoso periférico localizados na região da cabeça. Vou mostrar uma imagem daqui a pouco. E os nervos raquitidianos, que são aqueles nervos que partem da nossa coluna, que partem aí da nossa medula espinal. Tá? Então, anatomicamente, o nosso sistema nervoso é dividido em central e periférico. Tá? Quando a gente vê aqui somente o periférico, tá? Observe que o periférico ele tem uma divisão fisiológica. Uma divisão que eu botei aqui como uma divisão funcional.
Então, funcionalmente, o sistema nervoso periférico ele é dividido em somático e autônomo. Isso aqui não é divisão anatômica, tá? Isso aqui é divisão funcional, fisiológica. Então, o sistema nervoso somático, tá, gente? Deixa eu aproximar aqui, ó. O sistema nervoso somático é a parte do sistema nervoso periférico que controla os nossos músculos esqueléticos. Ou seja, o sistema nervoso periférico somático é responsável pelos nossos movimentos voluntários. Você controla, certo? Já o sistema nervoso autônomo, aqui ó, eles funcionam de forma independente. Então o sistema nervoso autônomo, ele é formado por nervos que vão controlar os nossos órgãos, que vão controlar as nossas secreções. Esses nervos aqui, do sistema nervoso periférico autônomo, ó, autônomo, autonomia, movimento involuntário, você não controla isso. Então, por exemplo, é bem simples. Pegar esse celular e levantar. Ó. Eu escolhi fazer isso. Então, ó, os nervos que estão trabalhando para realizar esse tipo de movimento são nervos que fazem parte do sistema nervoso somático. Agora, imagina que o teu crush ou tua crusha passa na tua frente. Naquele momento que o crush ou a crusha passa na tua frente, teu coração começa a acelerar, você arrepia, começa a ficar nervoso, começa a transpirar. É você que está controlando isso voluntariamente? Não. É o teu sistema nervoso periférico do tipo autônomo, autonomia. Certo? Você não controla isso. E aí, esse sistema nervoso autônomo, ele é formado por nervos especiais, que a gente vai ter uma aula sobre isso, chamado de nervos do simpático e nervos do parasimpático. Tá? A gente vai ter uma aula somente para falar desses dois tipos de nervos aí que funcionam de forma antagônica. Se o nervo do simpático estimula, o do parasimpático vai inibir. Se o do parasimpático estimular, o do simpático vai inibir essas ações aí involuntárias. Tá certo? E aí, só para encerrar, para a gente visualizar, né, ver aqui nessa imagem esses diferentes tipos de divisão, né, do sistema nervoso. Olha aqui, ó. Vou até botar em vermelho. Sistema nervoso central, ó. Sistema nervoso central é tudo isso que está aqui, ó. Certo? Aqui em cima, encéfalo. E aqui no meio, a medula. Certo? Sistema nervoso central. Aí, em verde, eu vou botar o sistema nervoso periférico, ó. Sistema nervoso periférico. Sistema nervoso periférico. Certo? Tudo isso aqui. Veja que eles estão partindo do central. Ó. Quando eles partem do central na região do nosso crânio, nervos cranianos. Quando eles partem do central na região da nossa medula, nervos espinais, também chamados de nervos raquitidianos. Tranquilidade? É isso. Tá? Realmente é uma aula introdutória ao nosso sistema nervoso. Tá? Vai ter uma questão sobre algum desses pontos que a gente viu hoje. E vocês sabem que qualquer dúvida podem me procurar a qualquer momento no WhatsApp, certo? Eu demoro, mas tenha paciência, insista lá que eu respondo, tá bom? Então, um beijo de máscara para vocês, quer dizer, de máscara sem máscara, né? Mas enfim, um beijo virtual para todos, uma boa prova, qualquer dúvida pode me procurar. Tchau, tchau.